Olá, queriditos, tudo bem? Bom, eu estou usando essa máscara aqui, primeiro para falar para vocês que esta não é a mais eficaz no combate ao vírus. Mas aqui, como a gente não acha mais nada, né, tá mais fácil achar petróleo do que máscara e álcool em gel, então não tem tu, vai tu mesmo. Eu vou usar porque, como eu falei, não tem mais álcool em gel e daí para não espirrar gotículas aqui no meu laptop nem na tela do celular, num eventual espirro, enfim, uma tosse, eu não venha contaminar aqui os aparelhos, né? Nunca se sabe, eu não fiz o teste ainda, então eu posso ter o vírus e não saber, né? Até porque muitas pessoas são assintomáticas. Então é melhor sempre prevenir do que remediar e também é uma maneira aí de incentivar vocês a seguirem os protocolos. Bom, já faz um mês que a gente está passando por essa situação bizarra, surreal, caótica aqui na Itália. E, enfim, as coisas ficaram muito, muito sérias agora a partir do dia 8 de março, quando foi anunciado um decreto que passou a vigorar no dia 9, né, isolando uma parte do país, e depois, 2 dias depois, um outro decreto isolando o país inteiro, e várias medidas restritivas e tudo mais. Porém, essa situação já vem desde lá de trás, do dia 20 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro, eu gravei um vídeo aqui da sacada do meu apartamento mostrando já uma mudança de clima, né, de comportamento. No dia 28, eu gravei um outro vídeo, quando as coisas já, né, quando o caos já tinha se instalado, porque os números foram crescendo assim progressivamente, numa progressão muito rápida, muito grande. As pessoas se trancaram dentro de casa, parou tudo, escola, comércio, faculdade, e foi aquele caos. Num segundo momento, o governo tentou apaziguar as coisas, dizendo que o vírus não era tão mortal, que as pessoas deveriam voltar à sua vida normal, e para não ter alarde, para não ter sensacionalismo. E, enfim, quando nos demos conta, os casos começaram a se multiplicar de uma maneira estrondosa. Morreram 59 pessoas num dia, depois morreram 150 no outro, depois começaram a morrer 200 pessoas todo dia. E isso foi assustando, né, as pessoas. E quando a gente menos espera, cai esses 2 decretos, com vários adendos, né, vários protocolos adicionais sendo inseridos aí durante esse período de quarentena. E qual que é a questão básica, lógica, matemática? O problema é um problema de saúde pública, um problema do sistema hospitalar, né, sanitário. Aqui na Itália, por exemplo, não se tem mais leitos, né? Essas pessoas que contraem o coronavírus, e daí a gente tem 3 grupos assim divididos: idosos, pessoas de meia idade e jovens, né? Teve um caso de uma criança, mas é um caso isolado. Então, são esses 3 grupos. Esse terceiro grupo de pessoas da terceira idade são as pessoas que estão morrendo. Por que elas estão morrendo? Por 2 motivos. Porque as pessoas de idade já têm complicações naturais. Então vem o corona, que é uma complicação a mais, e mata essas pessoas, né? Tem um outro segundo grupo de idosos que estão morrendo. Estão morrendo por quê? Porque não podem ser atendidos. Não tem atendimento. Tem muitos velhinhos aqui que estão morrendo dentro das suas casas. Por quê? Porque eles não podem sair, os parentes às vezes não podem visitar, porque ou estão contaminados também em quarentena, ou moram em outras regiões e não podem se deslocar pelo país, porque há blocos, né? Há bloqueios. E tem aquele grupo que chega no hospital e não encontra vaga. E daí o que se faz? Se deixa morrer. Ou tem 2 casos, onde chegam 2 pessoas para ocupar um leito. E daí o médico precisa fazer aquilo que eles chamam de escolha de Sofia. Quem é que vai viver e quem é que vai morrer. E nessa aí eles dão prioridade para a pessoa mais jovem, que teoricamente tem mais chances de vida. Então a gente chegou numa situação aqui que ninguém imaginou, ninguém esperava e ninguém gostaria de ter chegado, né? Os italianos, eles
cometeram um erro. Eles jogaram na loteria, eles apostaram errado. Eles apostaram que o vírus não ia dar em muita coisa e no final a coisa desandou. Felizmente eles conseguiram mudar o curso das coisas, mas já era tarde. Mesmo assim, aquilo que hoje já é grave, gravíssimo, poderia ser muito, mas infinitamente pior. Nós temos até um caso de um ator famoso aqui na Itália que fez uma série da Netflix chamada Gomorra. A família estava em quarentena, a irmã dele, que era uma jovem, não era uma pessoa idosa, teve problemas, teve complicações por conta do corona, ela já sofria de algumas coisas, alguns problemas respiratórios, e ela faleceu dentro da casa dela. Ela ficou 3 dias, a família ficou 3 dias com o corpo da mulher contaminada por 3 dias dentro de casa, porque os números de emergência estão sobrecarregados. O pessoal de saúde, uma parte está contaminado também em quarentena. Então, assim, tá tudo muito difícil, muito complicado. Então, não subestimem o vírus. Eu fico imaginando aí no Brasil. As pessoas têm comentado no Brasil o seguinte: mas a dengue mata mais do que o corona. O sarampo mata mais do que o corona. A chikungunya mata mais do que o corona. A gripe mata mais do que o corona. É verdade. Todas essas coisas matam mais do que o corona. Porém, existe uma grande diferença. As pessoas que contraem sarampo, que contraem dengue, que contraem essas outras doenças, uma gripe que seja, elas não precisam de um leito de UTI e elas nem precisam ser entubadas. Não é o caso do coronavírus. Então, esse tem sido o grande problema aqui na Itália. Já existe uma quantidade de pessoas internadas por outros problemas nos leitos de UTI, entubadas por algum motivo. Chegam esses doentes contaminados. Não tem vaga para colocá-los. Muitas pessoas que já estão no hospital acabam sendo contaminadas porque é um ambiente, né, propício às infecções hospitalares. Então acaba morrendo pelas complicações que esse vírus causa. E é muito difícil. Essa semana particularmente foi terrível porque os apresentadores de TV eles não estavam conseguindo apresentar os telejornais sem chorar. Eles estavam chorando ao vivo, porque você sabia que as pessoas estão morrendo dentro de casa, sem poder receber um atendimento digno, morrendo sozinhas. Isso é muito doloroso. É muito doloroso para um profissional de saúde que jurou lá salvar vidas e de repente ter que olhar para 2 pessoas, 2 seres humanos e falar assim: você vai morrer e você vai viver. Então, assim, é uma situação que eu não desejo que aconteça no Brasil. É uma situação matemática. Imagina um hospital do Brasil onde já não tem leito, por natureza já não tem leito suficiente para todo mundo. Então, hipoteticamente, pensando em 100 casos todo dia, 10 complicações. Essas 10 complicações precisam de leito de UTI e precisam ser entubadas. 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois de amanhã. Vocês acham que vai ter leito? Existe leito no Brasil para 10 pessoas de UTI todo dia? Não tem. Então vocês multiplicam esse número aos milhares, às centenas, como tem sido aqui, e daí o resultado é isso que nós estamos vendo aqui. É o apocalipse, é uma coisa assim bárbara, é uma coisa triste de se ver. Triste de se ver. Então, no primeiro momento, os italianos eles subestimaram o vírus. E agora, num segundo momento, eles entenderam. E aqui é um povo que já passou por uma guerra, já passou por uma segunda guerra, já passou por outras epidemias, e é um povo que se uniu para um bem comum. Não é um amontoado de gente isso aqui, é uma sociedade. Então tá todo mundo fazendo a sua parte, ficando em casa, seguindo os protocolos, com muito sacrifício. Sempre tem um ou outro sem noção que sai do padrão, mas é uma minoria absoluta. A população se uniu, o país está unido, e eu gostaria que isso acontecesse também no Brasil, porque esse problema não é político. A política vem depois, a economia vem depois, tudo isso vai sofrer. Mas o principal é a saúde. É um problema de saúde, não é um problema político nem econômico. Isso são consequências. O problema principal, o foco,
é a doença, é o vírus. E daí muita gente fala assim, ah, mas só os idosos vão morrer, só os idosos estão morrendo. Ué, mas os idosos não são gente? Deixaram de ser gente porque são velhos? Porque são idosos? E seu pai? E a sua mãe? E a sua tia? E a sua avó? Pessoas de idade? Ou mesmo jovens, né? Tem muitos jovens hoje que têm complicações, tem asma, tem bronquite, tem uma alergia severa, pessoas que estão fazendo aí uma quimioterapia com câncer no pulmão. E essas pessoas? A gente não pensa nelas? O mundo gira só em torno da nossa cabeça e o nosso próximo. Cadê a nossa empatia? Onde é que estão as coisas pelas quais o nosso povo era conhecido? Hoje na televisão aqui, as televisões só falam assim coisas absurdas, que é o que está acontecendo no Brasil, coisas absurdas, né? Todos os países do mundo, todos os governos do mundo, falando a mesma língua, seguindo os protocolos, e o Brasil, o único país aí na contramão disso tudo. Eu espero que haja mais empatia entre vocês, que haja mais compreensão, que haja mais sabedoria, né? Porque não tem mais lugar para ignorância nesse momento. Não tem mais lugar para divisão nesse momento. E essas teorias que surgem por aí, olha, aqui na Europa, aqui na Itália, que era o país da onde deveria surgir todas essas teorias da China, dos Estados Unidos, do raio que o parta, as pessoas nem falam nisso aqui. Então, essas coisas são coisas locais que se inventam aí, que se criam aí para distrair, para tirar o foco das pessoas. Aqui está todo mundo focado no problema. E o problema é de saúde. O problema é lógica, o problema é matemático. Não há leito para todo mundo. Essas pessoas que estão chegando nesse momento, elas estão tendo que ou morrer em casa ou esperar no hospital para ver se vive ou se morre. Então, gente, é isso. Não, não é outra coisa. Eu espero que o que a Itália está passando, não aconteça aí no Brasil, porque eu não sei o que seria desse país. E a Itália hoje é exemplo para o mundo, para o bem e para o mal. Exemplo do que não se deve fazer e exemplo do que se deve fazer. Porque num primeiro momento não foi feito aquilo que era necessário. Foi feito depois. Não importa. Antes tarde do que nunca. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Tem outros vídeos de outras pessoas mais capacitadas do que eu, especialistas aqui, que moram aqui na Itália. Alguns, inclusive, brasileiros que trabalham em hospitais aqui, que podem falar até com mais propriedade, com uma linguagem mais técnica, para aqueles que se interessarem. A internet está aí para que vocês ouçam a verdade e não as fake news que têm se propagado no Brasil como se fosse o próprio vírus. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, grazie mille, arrivederci e que Deus proteja a todos nós. Bye.